Olá, queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Estamos nós novamente aqui com mais um podcast Homens de Valor, hoje numa edição especial e num dia especial. Aguarda só um pouquinho que a gente já volta. Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos nós de volta aqui novamente com essa última edição do nosso podcast Homens de Valor de 2024. Hoje uma edição especial, afinal de contas, estamos nos despedindo do ano de 2024. Certamente um ano abençoado, de superações, de alegrias e de vitórias da parte do nosso Senhor. Com a gente aqui, essa mesa já conhecidíssima, seleta, abençoada, ungida, que dispensa apresentação, né? Pastor Davi Pereira, pastor Saulo, pastor Rodrigo, reverendo Maurício, essa turma boa e parceiros aqui do nosso podcast. E hoje a gente vai bater um papo sobre a questão do ano novo. Afinal de contas, dentro de algumas horas, um pouco mais de 24 horas, hoje, dia 30 de dezembro, 31, um pouco mais de 24 horas. Algumas horas. Algumas horas. Então, nós estamos a algumas horas de um chamado Ano Novo. Celebrado o Ano Novo. Daqui a pouco os fogos estarão sendo ouvidos numa beleza linda lá na praia de Copacabana e em tantos outros lugares, as pessoas dando boas-vindas ao ano de 2025, né? O nosso papo de hoje vai girar em torno dessa questão. Ano Novo. Afinal de contas, o que é um ano realmente novo? Para muita gente, o ano novo vai se resumir na mudança de calendário. Exatamente o que a gente está falando aqui. Dentro de algumas horas, o calendário vira e sai 2024 e entra 2025. Nesse sentido, pastores e amigos, quem estiver vivo vai passar o ano novo no Brasil e em muitos países, aliás, nem todos, porque a gente sabe que alguns países, por aí afora, nem comemoram o ano novo no dia 31 de dezembro. Verdade. Tem países que comemoram em fevereiro, tem países que comemoram em setembro, enfim, meses variados do ano, datas variadas do ano, né? A cultura ocidental comemora no dia 31 de dezembro. Aliás, só a título de curiosidade, o Ano Novo foi instituído pelo governador Júlio César no ano 46 depois de Cristo, porque os romanos tinham lá um deus Jano, que era um deus de bifronte. Uma parte do seu rosto era virada para frente, outra para trás, significando os portões. A ideia era o ano que está indo embora e a parte frontal, o ano que está chegando. Interessante. Nesse sentido, a nossa cultura comemora o Ano Novo, dentro de algumas horas, como dissemos. Mas será que o Ano Novo é isso só? Para muitas pessoas, irmãos, o ano continua sendo o mesmo, com exceção do calendário. O calendário muda, mas a vida é a mesma. O calendário muda, mas as atitudes são as mesmas, pastor Davi. O calendário muda, mas o jeito de pensar não muda. O jeito de ver a vida não muda. O jeito de se relacionar com Deus, que precisaria mudar muitas vezes, não muda, e por aí vai. A gente poderia descrever aqui uma infinidade de exemplos que fazem com que o ano de muitas pessoas, na verdade, só mude no calendário, mas não na vida, nas práticas e naquilo que realmente representaria melhorias e mudanças para a nossa vida. Bom, dito isso, a pergunta que cabe é: o que é um ano realmente novo? Temos aqui 5 amigos na mesa
E eu vou começar com o meu amigo aqui da esquerda, pastor Davi Pereira. Caramba. Quicando a bola para ele. Eu não estou numa cruz, né? Então, não é o da esquerda, pastor. Não é o da esquerda. Tem gente que o ano é novo, mas não é tão novo assim. É verdade. Tem gente que só tem perspectiva de ano novo no calendário, mas nunca pensa na vida como atitudes, pensamentos que precisam mudar, que precisam se renovar, que precisam crescer, enfim. Fala pra gente. Eu gosto muito de pensar no ano novo como uma visão macro de um dia novo, né? Porque, na verdade, Deus nos dá sempre uma nova oportunidade de reconsiderar, de recomeçar, de aprender com aquilo que nós vivemos, com as oportunidades que tivemos. Deus nos ensina através dos anos. E eu acho muito triste quando uma pessoa ela não aprende, né? Ela vive cometendo os mesmos erros, caindo nas mesmas armadilhas, tropeçando nas mesmas pedras. E essas oportunidades que Deus dá, que são uma bênção, que eu acordo de manhã, pastor, eu sempre considero assim, se Deus me deu um dia novo para viver, e aí isso se reflete a um ano novo também, né? Se Deus me deu um dia novo para viver, é porque Deus ainda tem alguma expectativa de que vai receber de mim alguma coisa que Ele espera e que eu ainda não entreguei. Ou seja, eu já acordo de manhã com uma dívida. Porque Deus deposita, se não me falha, se eu não estou bom, minha conta não está errada, todos os dias na nossa conta, Deus deposita meia-noite 86.400 segundos de vida na nossa conta, todos os dias de manhã, da noite, à meia-noite, que eles vão ser usados ou não por nós proveitosamente ele acredita, naquele né? dia. Ele acredita esse tempo. E esse tempo expira inexoravelmente no final do dia, você usando ou não. Rapaz. Né? Você aproveitando aquela oportunidade ou não. É como se Deus falasse assim, olha só, estou te dando mais esse crédito, vamos ver se hoje, nesse dia, você aproveita melhor esse recurso que eu estou te dando, que é esse tempo. Né? Se a gente expandir isso por meses e por anos, a gente vê quantas vezes a gente recomeça um ano tentando refazer os mesmos votos do ano passado. Né? Vou no médico, vou emagrecer, vou fazer dieta, vou para academia, vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou estabelecer uma rotina saudável, vou sair mais com a minha esposa, né? Eu vou cuidar mais dos meus filhos. E se a gente começar a renovar todo ano o mesmo voto, significa que a gente desperdiçou todos esses segundos, todo esse tempo que Deus graciosamente, a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, é exatamente isso. Que a cada manhã Deus pensa assim, esse miserável não fez nada certo, vamos ver se agora ele acerta. Vou fazer mais um depósito na vida dele para ver se ele consegue viver uma vida melhor. Eu penso assim, muito bom. No tempo, né? O tempo é muito sério, bom, né? Para a gente desperdiçar. Poxa, foi uma mistura de filosofia com conceitos de vida, assim. Será que tem cheque especial? Eu não sei se é melhor, falar primeiro. Você entra no cheque especial. Será que Não tem essa, não, é só Eu não sei se é melhor aí, falar reverendo primeiro Maurício? depois. O que é um ano realmente novo? Então, reverendo, a gente costuma relacionar o tempo, né, as simbologias gregas que são Cronos e Kairos, né? Cronos é o tempo calculado, dividido aí matematicamente, né, por anos, dias, meses, né? E o Kairos é o tempo de Deus, que a gente costuma dizer, mas é o tempo oportuno, o tempo de oportunidade. E a gente precisa, dentro do Cronos, né, saber engajar o Kairos, para a gente entender as oportunidades onde a gente vai poder mudar algumas coisas na nossa vida, e a gente vai precisar, nessa conversa aqui, de repente, trabalhar em cima desse trajeto, né? De como a gente, dentro da limitação de tempo que a gente tem, e é bom, eu acredito que seja bom a gente ter esse tempo calculado, o Cronos, porque você acaba dividindo a tua vida em ciclos, mas que você nem sempre vai poder limitar algumas coisas, algumas conquistas da sua vida dentro desse limite. Às vezes você, para alcançar determinados objetivos,
Você não vai poder estabelecer um limite. Dentro de um ano vai acontecer isso. Não tem como a gente fazer esse cálculo preciso. Então, a gente precisa estar sempre atento às oportunidades, e muita mudança que vai acontecer depende muito de nós, da nossa disposição mental, da nossa disposição de mudar para melhor, né, de fazer algumas mudanças necessárias para a gente poder progredir, avançar. Porque se também só o ano muda, né, como você falou na sua introdução, Só o calendário muda e você não aproveita oportunidades para mudar algumas coisas na sua vida e fazer essa alavancagem para o próximo ano ser melhor do que esse, aí realmente vai comprometer, né? Se você continuar sendo a mesma coisa dentro do Cronos aqui, você não vai ter um Kairos proveitoso, né? Eu acho que Muito bom. dá para a gente... Muito bom. O reverendo Maurício É um filósofo. Plana nas exposições dele. É o nosso mestre. Nada Agora, gente, assim, falando da possibilidade de um ano novo, sem necessariamente estar ligado ao calendário, mas sim atitudes, vida, mudanças, etc., a gente deu uma olhada num texto da Bíblia, de Provérbios, capítulo 3. Nós não vamos comentar todo ele, mas a verdade é que Provérbios 3, esse texto dá para a gente várias sugestões que podem ser fundamentais para um ano realmente novo na vida da gente, de muitas pessoas, enfim. Então eu queria bater uma bola com vocês sobre algumas dessas sugestões. São muitas. Não sei se a gente vai explorar todas, mas pelo menos algumas. Eu queria começar com o pastor Saulo. Comenta aí, pastor. Alguma sugestão de Provérbios 3 Então, que podem impactar num ano realmente novo para a gente? depois de ouvir o pastor Davi falar, e o pastor Maurício falar com essa filosofia, com essa forma poética, com essas palavras rebuscadas, o que me salva é porque eu tenho a Bíblia. A Bíblia, É maravilhosa. E aí, diante do que você disse, Provérbios 3, eu quero ler aqui, então vou aproveitar a Bíblia, porque a Bíblia me ajuda muito, né, nesses momentos. Então diz assim, olha, o 1 e o 2, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. que lindo, hein? Que isso? Uau! Já Aí, fechou, pronto. já fechou. Que Peguei lindo. vocês. Botou no bolso. Agora, Botou a filosofia palavra que dele, foi botou rebuscada. tudo no bolso. Porque o que vocês falaram realmente é muito próprio, né? Com muita propriedade. Nós pegamos algumas situações na nossa vida e a gente vê a mudança de calendário e a gente então coloca como propósito para o próximo ano, como vocês disseram, né? Vou emagrecer, e eu vou para academia, e vou ler mais a Bíblia, e eu tenho que orar mais, né? E isso, Os votos aquilo. tradicionais, né? Os votos tradicionais. Mas a grande questão é porque muitas vezes nós tiramos os olhos de Deus, da sua palavra, e colocamos a nossa força humana como o centro do resultado do próximo período, do próximo ciclo que está diante de nós. Nós estamos entrando agora no ano de 2025 e temos aí uma caminhada como nós tivemos no ano de 2024. Verdade. E se eu olhar para a minha lista que eu fiz, eu não quero nem que vocês vejam. Ai, Jesus. As frustrações que muitas vezes ela me causa, porque, de repente, eu elenquei uma série de objetivos e, se eu olhar, eu fiquei com um terço dela e com Boa vontade, né? muito boa vontade. E muitas vezes eu falhei, até porque a minha lista foi muito longa. Eu acredito que a gente tem que começar a fazer listas mais curtas. Porque a gente acaba se frustrando por conta das nossas listas muito longas.
Expectativa grande Expectativa grande demais. E eu tenho que olhar para dentro das minhas prioridades. O que é prioridade para a minha vida? O que é importante para mim hoje? É cuidar da minha saúde? O que é importante? É meu relacionamento com Deus? O que é importante? São os meus filhos? Então eu separei 3 objetivos aqui que são prioridades. E eu tenho que olhar para isso, Concentrar foco nessa prioridade. E também não esquecer que eu preciso olhar para aquele que pode me dar a direção, orientação, para aquele que pode me dar o caminho certo. Porque diz aqui, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Então, quando eu olho para a Escritura, porque a Bíblia diz o quê? O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E muitas vezes nós queremos andar com as nossas forças, escolhendo nossos caminhos, entendendo que a gente é muito esperto, né? Que a gente sabe o que fazer. Mas quando nós olhamos para a Escritura e pegamos os nossos planos e nós alinhamos com a Bíblia, com a palavra de Deus, isso nos dá, sabe, um descanso maior para o nosso coração. Porque, com certeza, meus irmãos, nós ficamos muito frustrados porque nós corremos muito e não corremos no tempo de Deus. Não andamos no tempo de Deus. Às vezes nós estamos à frente do passo do nosso Deus, do nosso Senhor, né? Jesus, ele disse, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E às vezes nós não vamos a Jesus, a gente está na nossa correria. Lembra que você falou do tempo aí, do dia? Então a gente até diz o seguinte, poxa, esse dia deveria ter 48 horas, porque 24 Tá pouco. tá pouco. Quem nunca falou isso? Todo mundo fala Mas sabe isso. por quê? Você acha que Deus ele errou quando ele deu as 24 horas? Claro que não. E o problema não são a quantidade de horas, é a administração do tempo. Porque se tivesse Aproveita, 48, a gente ia se enrolar, Ia se com enrolar. as 48 horas do dia. E nós estamos correndo à frente, entendeu? Da vontade de Deus. E Deus falou, meu filho, vem pra cá, rapaz. Você está fazendo uma lista aí de 30 situações e você não está conseguindo resolver as 3 que são prioridade na tua vida. Então olha para a sua prioridade, resolva a primeira prioridade e depois as demais eu vou te ajudando. Entendeu? Eu acho que a gente precisa alinhar as nossas expectativas de vida com as do Senhor. Reverendo Rodrigo, Provérbios 3. Então, eu vou na vibe do meu companheiro. Depois, eu não sei se é pior falar primeiro ou depois, né? Porque os caras vêm com uma eloquência dessa. Matando tudo, né? Aí eu vou pro versículo também, estou junto com meu parceiro aqui, ó. Provérbios 3, no 5 e no 6, né, é muito interessante quando fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O cuidado com o excesso da confiança em si mesmo e na própria capacidade. Eu tenho pensado sobre isso. Quais serão os desafios? O que tem pela frente? O que esse ano me espera, não é o que eu espero dele. Às vezes eu penso nisso. E o cuidado com o excesso de confiança é porque a gente tem que ter cuidado. Eu tenho feito um apanhado de que quando as coisas não estão bem, você procura melhorar. Mas quando elas estão bem... Só um detalhe, pastor Rodrigo. Esse cuidado com o excesso de confiança tem a ver com um alerta. Sim. Né? Só para ficar bem claro do para que quem eu ouve. vou... É um alerta. Isso. Para alguém não se deixar levar por isso. Isso aí, é dentro do que eu vou falar. Quando nós conseguimos identificar alguma coisa que não vai muito bem, a gente procura logo o que eu preciso fazer para melhorar. Mas quando está indo muito bem, em quem nós estamos confiando? No Senhor
ou se estribando no nosso próprio conhecimento, na nossa capacidade. E eu tenho pensado sobre isso para o próximo ano. E uma das coisas que eu penso é sobre algumas podas que a gente tem lá no capítulo 15 do Evangelho de João, e a poda do crescimento errado. Olha, A gente às vezes está crescendo, mas você está crescendo bifurcado, está crescendo para o lado errado, mas não percebe, só presta atenção no crescimento. Resultados, números, seja qual for a área da vida. Eu tenho pensado nisso. A poda não tira você da videira. A poda traz uma nova oportunidade para você dar novos frutos. É crescimento. Poda tem a ver com crescimento. muito Não tira bom. você da videira. Muito bom. Eu vou no verso 7 e 8. Não se enxergue como dono da verdade, mas conserve o temor de Deus e fique longe das coisas erradas. O que diz os versos 7 e 8? Não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Que coisa interessante, hein? Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Eu acho que é aquela pessoa que atribui a si mesmo qualidades, virtudes e até prerrogativas que ele se considera único, exclusivo, né? Diante de certas pautas, assuntos, questões, a ponto dele não ouvir mais ninguém, não considerar opinião de ninguém, não é? Não se dispor a aprender com ninguém. Eu acho que a gente sabe que algumas verdades, para nós, elas são inegociáveis, né? Mas a gente também sabe que existem questões que eu preciso ouvir um amigo, alguém mais experiente, alguém que conhece mais. É nesse sentido, inclusive, que a Bíblia coloca a palavra sujeição, sujeitai-vos uns aos outros. A sujeição aí não tem a ver com Uma submissão, uma inferioridade. uma submissão cega, uma submissão... Não. A sujeição tem a ver com o reconhecimento de que esse alguém tem propriedades sobre um assunto, tem conhecimento, profundidade, experiência, O outro ponto de vista. ou um ponto de vista em torno de um assunto diferente do meu, ou melhor que o meu, Sim. mais aperfeiçoado do que o meu. Então, se eu sei que o pastor Davi tem curso de piloto de avião, sei lá quantas horas que ele fez o curso e tem de voo, etc. Quando eu for discutir sobre esse assunto com ele, o meu olhar e a minha postura vai ser muito mais de sujeição, porque ele tem o conhecimento da pauta melhor do que o meu, do que outra coisa, e assim por diante. Então, eu acho que o problema de muitas pessoas é não saberem sua própria medida. É um termo que eu gosto muito dele, que cada um tem a sua medida, cada um tem sua régua, o seu tamanho, o seu lastro de conhecimento, de profundidade sobre as coisas, e eu preciso me permitir aprender. A vida é um eterno aprendizado. Verdade. Então, eu acho que alguém que começa o ano de 2025 não entendendo isso, ele deveria ter aprendido em 2024, mas não aprendeu, eu acho que ele deve se abrir Eu até acho, pastor, para em desculpa interromper. 2025 aprender. É a oportunidade. Desculpa interromper, mas quando a pessoa pensa dessa forma que o senhor está falando, ele para de crescer. Porque quando a pessoa se acha Ele atrofia. autossuficiente, ele atrofia, né? E olha quem está falando aqui, somos dois baixinhos, né? Mas, pastor, isso aí me lembrou... Desculpa, pastor. Isso me lembrou uma coisa interessante. Eu li em algum lugar, alguém escreveu assim, ninguém consegue ler bem um rótulo da parte de dentro do frasco. Então, o problema é que quando a gente se olha,
a gente se vê distorcido. Isso aí. Porque a gente tem uma visão errada de nós mesmos. Então é importante que você tenha alguém que você confie para ler você Isso aí. e esclarecer para você mesmo. A palavra de Deus faz muito isso, né? A palavra de Deus nos confronta com quem a gente é. Porque alguém tem que nos ler. Se a gente conseguir colocar essa visão sobre nós, fora de nós, talvez a gente consiga aprender mais, né? Sobre o que a gente precisa mudar em nós, mudar na nossa vida, crescer, como o pastor Saulo falou, para a gente melhorar. Mas a gente gosta de olhar, eu lembro daquele shampoozinho da Johnson, que ele é branco, e você olha o frasco assim, está tudo invertido. É como muitas vezes a gente se olha, né? E o Espírito Santo tenta melhorar a nossa percepção de nós mesmos. Né? Esse texto é bem claro nesse sentido. Então, assim, essa coisa de se enxergar como dono da verdade, isso é uma postura cujo princípio da arrogância, Sim. o princípio da arrogância está nisso aí. E você perde a oportunidade. Está que nisso aí. Ninguém É ninguém quer falar com você. Inclusive, você tá fechado. gente, dono da verdade até sobre a consciência do outro, não é? Alguém disse que acho que o autoritarismo passa pela tentativa de ser arbitrário sobre a consciência do outro. Eu não posso ser arbitrário sobre a consciência do Maurício, nem de quem quer que seja, nem da minha própria esposa, Verdade. dos meus filhos. Por isso que a Bíblia diz assim, examine-se cada um a si mesmo, né, em relação a ser coma do pão e beba do cálice. Então eu não sou o dono da verdade sobre a consciência de ninguém. Eu preciso rever essa postura, esse comportamento, para que eu aprenda, como você acabou de dizer, para que eu cresça, né, e para que eu possa agregar em torno de mim mesmo valores que são importantes para esse ano de 2025. Fala, reverendo, acho que você quer falar alguma coisa. Quando a gente lê a Bíblia regularmente, fica difícil a gente dizer que a gente tem um texto preferido, né? Mas esse texto aqui é um grande candidato. Provérbios 3 é um candidato assim, a ser um dos textos preferidos, porque é autoexplicativo. Sim. Você não precisa fazer assim, uma Grande explanação. esforço para Exatamente, interpretar para as muita pessoas coisa. entenderem, né? Porque não sejas sábio aos teus próprios olhos. É essa colocação que você fez em relação ao cônjuge, eu acho que é uma coisa a gente pontuar. Porque quando eu fiz bodas de prata, meus 25 anos de casado, minha esposa fez uma brincadeira, né? E ela colocou 2 placas, senhor certo e senhora sempre certa. Né? Fez uma brincadeira ali, porque às vezes é assim no casamento. Né? Eu me acho certo e ela se acha sempre certa e nunca há aquele acordo, porque cada um acha que é certo aos seus próprios olhos, dentro dos seus pontos de vista, e a gente, para o próximo ano, seria bom a gente entrar já com essa perspectiva de melhorar para o outro, de chegar com a bolinha mais no gramado, né, pastor? De saber que eu não sou o dono da razão, eu não sou o senhor certo, e não tem ninguém sempre certo. E aqui o texto ele é categórico. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. E depois do ponto e vírgula ainda diz, teme ao Senhor. E o temor do Senhor, a Bíblia também diz, aqui em Provérbios, é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria deve pautar a nossa conduta para que a gente não seja realmente esse poço de ego, esse poço de egocentrismo que acha que é o dono da razão sempre. E é sempre bom, já que a gente está aqui no Homens de Valor, dizer para os homens, ouve mais a sua esposa, ouve mais. Boa, hein? Né, a sua... Vamos falar baixo, pastor Maurício, para elas não ouvirem. Mas normalmente elas estão certas. Olha, eu posso dizer isso quando a gente posso vai falar isso contra... não, vocês estão falando por vocês. A minha mulher é loura, se eu já falar isso para ela, Aí pronto, aí a coisa vai degringolar, né? Então, eu acho que o texto vai dizendo, além disso, além de não ser sábio aos teus próprios olhos
e temer ao Senhor, apartar-se do mal. Sair da aparência do mal, sair de perto daquilo que pode te fazer mal, que pode fazer parecer que você está aliado com o mal. Então tem uma série de situações que podem ser assim tomadas já para 2025 ser muito melhor. Eu ouvi dentro algo desse muito versículo. legal nesse sentido aí, né? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós mais vamos descobrir as nossas falhas, os nossos erros. E quanto mais nos afastamos, percebemos os erros nas outras pessoas. E é verdade isso. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu descubro que eu sou pecador, que eu sou falho, Verdade. que eu tenho erros. Quanto mais eu me afasto, eu começo a enxergar erros nas outras A gente pessoas. aumenta de tamanho. A né? gente aumenta e vê os Verdade. erros nas outras Tinha pessoas. o grupo, eu lembro de uma música do grupo Catedral, lá das antigas. Não era nascido ainda, não. Não Não, é antigas isso. Não é? E uma das frases da música dele era: quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. É isso Aí aí. eu achava legal, aquela letra bem interessante. Legal. Né? Aqui, galera, Fala. vamos dar um pulinho lá nos versos 11 e 12. Porque os 11 versos e 11 e 12. 12 falam de um negócio aqui que a gente às vezes tem dificuldade de aceitar, que é a disciplina. É verdade. Versos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Qual é o nosso conselho para um ano novo? Realmente para muita gente. O conselho é o seguinte: quem sabe 2025 seja para alguns um tempo de disciplina, É, de correção, pode ser. de ajuste. Quem sabe? Afinal de contas, disciplina e correção também é coisa de quem ama. Não é? E o nosso Deus é um Deus que nos ama, que nos quer bem. E, portanto, algumas vezes é necessário que sejamos disciplinados. E quando isso aconteceu, o nosso conselho aí para todo mundo, quem está assistindo e para a gente, se eventualmente, ou quando eventualmente chegar, a disciplina e a repreensão, vamos entender isso como um ato de amor da parte do nosso Deus, não é? Às vezes, circunstâncias caracterizam uma disciplina e uma repreensão. Às vezes, uma palavra de alguém, não é? Uma mensagem que a gente ouve. E tem tantas Deus maneiras, fala de tantas formas, né? de tantas formas. E a Não é isso, Bíblia, pastor né? Davi? Desculpa. Quer falar um pouquinho Eu acho sobre a que importância, quer dizer, o incômodo, mas ao mesmo tempo a importância da disciplina na vida da gente. sim, porque a disciplina de Deus ela nem é atrelada ao tempo, assim, né? Não vai terminar no ano que vem, nem no dia 31. Ela vai terminar no dia que a gente entender o motivo dela, né? Porque, como o senhor falou antes, a gente às vezes é arrogante, nós temos uma imagem distorcida de nós mesmos, damos a nós uma importância exagerada e a gente tem dificuldade de perceber as palavras de Deus para a nossa vida. Quando Deus está nos disciplinando, é importante que a gente tenha o coração aberto para receber essa disciplina. Porque quanto mais tarde a gente recebe a disciplina, quanto mais a gente vai sofrer, mais Mais demorado tempo vai dói. ser Mais o tempo tempo dói. da aprovação, que a aprovação tem a finalidade, a disciplina. Quando você fala recebe a disciplina, eu estou entendendo o seguinte: receber no sentido de De aceitar. aceitar. Né? Entender como A válida disciplina ela para a veio, sua mas vida, a gente não aceita. não Então aceita, você não recebeu. não se compreende assim. Eu lido com pessoas até hoje que a grande dificuldade dela, não posso citar nomes, a grande dificuldade delas é se achar justificativa na sua vida para aquele tempo que ela está passando. Se ela está passando uma dificuldade, ela não encontra nela motivos. Ela acha que Sempre são os sempre outros. são os outros. Sempre tem algum culpado. Tem né? algum culpado que nunca é ela, então a gente não analisa a nossa vida e não tenta encontrar na nossa vida. Você falou de sabedoria, né, pastor Maurício? A sabedoria é a aplicação do conhecimento. Eu posso ter muito conhecimento sobre todas as coisas, mas se eu não aplicar isso na minha vida, que é a sabedoria, né, eu não vou conseguir tirar proveito do conhecimento. Então, quando Deus às vezes nos trata, Ele nos disciplina, Ele está tentando fazer a gente lembrar de coisas que a gente já sabe, mas que a gente não utiliza na nossa vida.
E essas coisas, esse conhecimento não se transforma em bem nem para nós, nem para aqueles que estão em volta de nós. Então é gente que sofre, a família sofre, os filhos sofrem, a esposa sofre, o casamento acaba por causa de coisas que ele sabe que está errado, mas ele não aplica, ele não consegue, e Deus não consegue. Deus não, vou usar esse consegue muito, entre muitas aspas, né? Deus não consegue tratar se você não se sentir doente. Né? Você não consegue nem no médico. O objetivo não é alcançado por causa da própria pessoa. Da própria pessoa. Você falou uma coisa muito importante. Pouca gente atina para isso. Às vezes a nossa falta de correção nas coisas afeta a família, afeta a esposa, afeta aqueles que nos amam, na verdade. É verdade. Né? Porque aqueles que estão distantes, que não estão muito aí para a gente, não vão sentir tanto. Mas quem ama a gente, convive, que é o nosso melhor, são os mais atingidos por eventuais rebeldias, resistências da nossa parte à disciplina do Senhor. Verdade. Mas eu quero dar uma avançada para o verso 33, que fala que ele abençoa a morada dos justos. E eu gostaria que vocês pudessem deixar para cada uma das pessoas que estão assistindo a gente, participando desse podcast, assistindo, uma palavra abençoadora para casa, para a família, para o casamento, que Deus possa abençoar grandemente. Claro que Provérbios 3 tem outras lições importantes, outros conselhos para um ano realmente novo, que é o tema da nossa conversa de hoje. Mas eu creio que 2025, seja em forma de disciplina, ou de correção, ou recondicionamento de comportamento, de atitude, de maneira de se relacionar com a palavra, com Deus, tudo isso que precisa de ajuste, eu creio que a bênção de Deus estará sobre nós no ano de 2025. Eu quero, preciso, devo e escolho olhar para 25 como um ano abençoado para a minha vida. Amém, eu também. Um ano de Deus para a minha vida. Amém. Não é isso, pastor Maurício? Nossas considerações para o nosso pessoal aí no finalzinho de ano. Então, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se a gente colocar a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática de vida, nós teremos de Deus essa novidade de vida. Nós vamos andar em novidade de vida. Então, e isso não está limitado a tempo, não está limitado à idade, não está limitado ao tempo, calendário. ao calendário, nem ao quadro favorável. Se você andar em novidade de vida, certamente Deus vai aplainando o teu caminho. Então, tenha esperança em Deus, né? Tenha esperança na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos alimenta, ela nos dá subsídio para a gente encarar a vida, as dificuldades da vida com esperança. Amém. Então, que Deus possa te renovar nesse novo ano, que você possa se colocar à disposição de Deus para que Deus possa fazer da sua vida sempre uma vida de novidade em Jesus. Amém? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para nos abençoar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Amém. O Senhor precisa estar na minha vida, na minha casa, na minha família, dentro do nosso lar. Amém. O versículo 33 diz que, porém, a morada dos justos, ele abençoa. Quando a Bíblia fala de justos, ela não está falando de uma pessoa que não erra. Sim. Não. Nós somos falhos, nós erramos, né? Muito bom. Quando a Bíblia fala de justo, é aquele que foi justificado, aquele que crê em Deus, que confia no Senhor, e aquele que, quando erra, ele entende que há uma disciplina, ouve a disciplina e obedece essa correção. E há essa promessa que na nossa morada, que na nossa vida, na nossa casa, para a nossa família, o Senhor ele vai nos abençoar. Eu gosto muito do Salmo 23, que diz: bondade
e misericórdia nos seguirão. nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Bondade é aquilo que nós merecíamos, mas Ele não nos dá, né? Porque a gente merecia a morte, mas o que Ele me deu foi graça, foi amor, foi salvação. Misericórdia é aquilo que eu merecia, né? Que era a punição, né? E aí... Misericórdia é o que eu não mereço. o que eu não mereço. Não, graça. Não, a graça é o que eu não mereço, Mas ele me dá. que é a salvação e a vida eterna. Isso. E misericórdia, ao contrário, é aquilo Eu não que... mereço. Mereço. É aquilo que eu mereço, mas ele não me dá. Né? Então, esse Eu ano... acho que é isso. Não, é isso mesmo. Trocou. Não, é isso mesmo. Graça... Agora eu fiquei em dúvida. Não, graça é... Acho que ele deu a receita do pudim ali. mas Olha não, aqui, não, graça é favor e não, merecido. mas é isso mesmo. Favor e merecido. Graça eu não mereço, não mas ele me mereço, dá, que é a mas salvação. é isso mesmo. Né? E misericórdia é aquilo que eu merecia E não ele recebeu, não me dá. Porque ele Porque eu tem merecia misericórdia. morte, eu merecia punição. Mas a misericórdia dele é linda e Nos maravilhosa. ajuda. Então, que bom saber disso. Que bom ter essa Graças certeza, né, essa promessa. Então, o ano de 2025, que seja um ano de bondade e misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Vai da visão. Então, o pastor está falando de justificação. Justificação, eu acho legal que é um ato jurídico, né? Justificação é uma coisa que está fora de você. Você foi justificado por um ato que veio fora de você. Ninguém se justifica pelos seus próprios atos, né? Então, o Senhor nos justifica, Ele nos abençoa. Mas o versículo anterior, ele meio que faz um complemento, ele diz assim, não tenhas inveja do homem violento. Quando chegar no final desse ano, né? 24 para 25, não fique com inveja daquilo que as pessoas têm e você não tem. Porque às vezes a gente olha para a vida do ímpio, para a vida do outro, não vou nem querer me relacionar assim com o ímpio em si, mas você olha para a vida do outro e pensa, poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, o outro tem, quantas coisas eu não conquistei, mas, porém, a morada do justo, ele abençoa. O Senhor vai abençoar a sua casa a partir de bênçãos espirituais que Ele te dá, que Ele separou para você. Nós precisamos nos concentrar naquilo que Deus nos deu. E às vezes as pessoas se entristecem por aquilo que não tem, sem valorizar aquilo que já tem, aquilo que conquistou, aquilo que Deus colocou na nossa casa, na nossa vida, nas nossas mãos. Nós temos vivido tantas coisas especiais. Eu acho que a gente tem que fazer uma lista, sabe, no ano que a gente viveu, de coisas que Deus nos deu e nos concentrar grato, né? Fazer um gratidão. inventário. Fazer um inventário, né? Olhar quanta coisa positiva o Senhor nos deu. Mas o ser humano olha para aquilo que não tem e cultua o que não tem. E aí gera um coração entristecido. Que esse ano seja um ano de gratidão, né? Para nós todos, em nome de Jesus. O pior é quando ele estabelece esse tipo de postura de forma comparativa, né? Sim. Ele não tem e olha para o outro que tem. Como fez a Asaf lá no Salmo 73. Né? 73. Bom, gente, eu acho que com esse nosso podcast... A conversa vai até o fim do ano que vem. Essa conversa vai até o fim do ano que vem. Com ele, a gente encerra a nossa temporada 2024. Eu acho que primeiro cheios de gratidão a Deus, porque chegamos até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, e nós não temos dúvidas disso. Amém. A despeito da capacidade, da dedicação, do esforço, do empenho e de tudo mais que compete ao ser humano fazer, mas a gente reconhece graça de Deus, favor de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus sobre a nossa casa, a nossa família e sobre esse ano que termina. E a gente quer estimular você a fazer o mesmo, a ser grato a Deus pelo ano que está terminando, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas superações. Eu acredito que para muitos foi um ano de superações, um ano de conquistas, um ano de vitórias, quem sabe um ano de perdas, mas você chegou até aqui. 2025 se avizinha. Com certeza, o mesmo Deus que sustentou você até aqui, permitiu que você chegasse até aqui, é o mesmo Deus que vai conduzir você, sua família, sua casa ao longo desse ano de 2025. Que Deus te abençoe. O podcast Homens de Valor é grato ao Senhor pelos nossos queridos
que nos acompanham. Se você puder, compartilhe, curta, comente essa nossa edição, última de 2024, né? Ministério de Homens de Valor também deseja a toda a família Maranata e a todos quantos estão nos assistindo um ano de 2025 abençoado, próspero, na presença de Deus. Tá bom, Amém, gente? amém. Deus abençoe Jesus te vocês. abençoe. Feliz Feliz 2025. Aproveita bem Um seu grande tempo. abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.